Francisco. Boa noite. Boa noite, salão. Boa noite, corredor de entrada. Boa noite, corredor lateral. Boa noite, fundão. Mais uma vez um prazer estar aqui no Lar de Francisco, que nos recebe há 5 anos com tanto carinho. E é interessante porque existem algumas casas que cativam os nossos corações, né? Haja vista essa casa, que daqui a pouco vai ter que ter, não sei, desmaterialização de parede para caber mais gente, né? Porque, na verdade, nós nos afinizamos, aí nós nos tornamos carentes das palavras, dos acolhimentos, né? E isso prova que onde nós somos bem acolhidos, a gente fica. Assim, onde nós recebemos amor, acolhimento, entendimento, nós ficamos. Acho que eu vou até remodelar o tema da palestra, porque era olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Né? Então, ela colocou mais uma frase aí dentro desse tema. E existem algumas coisas que me incomodam muito. E esse tema vem no sentido de um incômodo mesmo. E a doutrina espírita, ela vai despertando alguns incômodos dentro da gente. São exatamente esses incômodos que nos fazem progredir, nos fazem refletir, nos fazem pensar. A gente pode até pensar assim, mas o incômodo sempre é necessário? Não. Vai haver um momento que eu não vou mais precisar ser incomodada. Eu simplesmente vou querer a transformação, porque eu sei que aquilo me faz bem. Mas esse é um outro estado consciencial que nós estamos buscando. Estamos lutando para que isso chegue para todos nós e há de chegar. Porque nós sabemos que a nossa evolução não cessa. Então, da onde vem esse incômodo? O incômodo está muitas vezes no falar, mas não fazer. E muitas vezes dentro das casas espíritas, nós falamos, mas não praticamos. Nós falamos, mas nós não nos envolvemos. Nós pregamos, mas nós não colocamos em prática aquilo que nós pregamos. E toda vez que eu vou fazer alguma palestra espírita, vez ou outra, me ocorrem frases da doutrina que eu costumo dizer que são frases que me perseguem. Uma dessas frases é que o mal graça solto porque os bons são omissos. Então, se nós nos consideramos pessoas boas ou inclinadas para o bem, ou que já tem uma maior percepção de bondade, porque nós já conseguimos enxergar os dois lados da moeda, então qual é a parte que nós estamos contribuindo para que de fato nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, corações de sentir na prática? Onde que nós estamos contribuindo efetivamente para a transformação, não só da nossa realidade, mas da realidade daqueles que nos cercam. E muitas vezes são realidades bastante doloridas, as quais estão ao nosso redor. Mas devido hoje nós vivemos numa sociedade que nos convida a não refletir, nós esquecemos de observar aquele que caminha ao nosso lado, aquele que caminha conosco, aquele que muitas vezes nos dirige um olhar, e pode ser um desconhecido, mas nós passamos por ele com todas as nossas pressas e os nossos muitos inconvenientes, e nós não percebemos que o inconveniente para mim é muito pequeno diante da dor e do sofrimento do outro. Eu reconheço que nesses 2 dias de Semana Espírita, que eu ouvi a palestra de um rapaz que se chama Daniel Rossi, ele dizia o seguinte, acho que foi o ponto da palestra dele que mais veio ao encontro do que eu realmente reflito, penso e desejo para a minha existência. Ele disse assim: nós falamos muito da caridade, que é transformadora, porque enxergamos a necessidade de irmos ao encontro do outro. Chico já nos dizia que nós nos melhoramos à medida que nós estamos no contato com outros homens. Porque quando vemos as realidades alheias, esquecemos as nossas realidades. Quando vemos o peso das outras realidades, nós olhamos para nós e dizemos: não vivo este peso, é só uma pluma. E ele dizia exatamente isso. Ele falou: trabalhamos 15 anos com uma ONG. É uma ONG que acolhe crianças carentes da região onde ele vive. E ele vive em cima da ONG, em um bairro carente. Eu já achei um desprendimento imenso. Morar em cima da ONG, em um bairro carente. Ele dizia o seguinte: nós acolhemos uma família, e ele colocou a foto. Essa moça está conosco desde lá atrás, desses 15 anos. E hoje é o seu filho que nós assistimos. Só que durante 15 anos ela permaneceu analfabeta e nós não fizemos nada. Eu errei, dizia ele ontem. Nós acolhemos o filho, mas nós não ensinamos valores para eles.
Exatamente porque nós distribuímos a sopa fraterna. E vem, come sopa fraterna e vai embora. O que nós estamos fazendo de efetivo para despertar nas outras pessoas olhos de ver, ouvidos de ouvir? E o quão abertos estão os nossos olhos e os nossos ouvidos? O quão despertos nós estamos para essas realidades? Então ele disse o seguinte: vamos instituir uma modificação, e já o fazem agora. Se chama moeda social. Não é uma moeda realmente efetiva de dinheiro corrente que nós temos. Mas as crianças têm que trazer os seus boletins. As crianças têm que trazer as suas dificuldades. As crianças têm que ler o livro, que depois é aberto para uma discussão conjunta. E daí ela ganha uma moeda social. Com essa moeda social, essa criança vai até a lojinha de brinquedos. Aí ela pode trocar a sua moeda social por 3 brinquedos que ela queira. E ele contou um caso de um jovenzinho e mostrou a foto. Ele estava sentado, junto com ele não existia nenhum brinquedo, mas uma cesta básica. Então ele esperou todas as crianças irem lá pegar o que elas queriam. E ele dizia assim: será que aquela cesta básica também vai ser pega? Aí os dirigentes olharam e falaram assim: nós não sabemos, mas como você está esperando, você não quer ir para a fila? Não, eu vou esperar. Olha que altruísta. Podia ter se jogado na fila na frente dos outros, não é? Acotovelando as outras pessoas e crianças. Mas não, ele esperou. E quando chegou o seu lugar na fila, ele deu a moeda social. E ele levou aquela cesta básica para sua família. Porque a sua mãe não tinha nada que comer, nem os seus irmãos. Aí eu falei: gente, tapa na cara da sociedade. Então eu fiquei olhando aquilo, eu falei: olha que despertar diferente. Ele falou: o que nós estamos fazendo realmente que é efetivo de transformação nas pessoas? Até quando eu me envolvo, até onde eu caminho com essas pessoas? Jesus dizia: se caminhares com uma pessoa 1000 passos, dá com ela 2000. E diria minha avó: se você quer realmente, minha filha, saber das dificuldades do outro, use o seu sapato, o do outro, para caminhar junto com ele. Mas não calce o seu não, porque você vai enxergar a vida do outro sob os seus olhos. Isso não é empatia, isso é só percepção. Então, quando nós ouvimos essa história, eu me lembro de Divaldo. E de volta no Lar Harmonia, a preocupação é tamanha que não é só vem, atende uma mãe e devolve. É toda uma assistência que tira essa pessoa da ignorância, do não compreender. Então, se nós estamos aqui sendo acolhidos pela doutrina espírita, para que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, o quanto nós estamos contribuindo com as outras pessoas, para que nós não só pratiquemos uma assistência que muitas vezes acalma os nossos corações, apazigua as nossas consciências, mas no sentido de fazer com que essas pessoas se despertem para uma verdade nova, para uma verdade outra, a sua verdade. Nós não estamos falando de uma verdade religiosa, mas estamos falando da possibilidade dessa pessoa se entender como parte integrante de uma sociedade que pode modificar a sua existência por conta das suas próprias escolhas e não rendido às escolhas dos outros, que muitas vezes para elas não é o suficiente. Então, até onde nós estamos caminhando realmente com a doutrina, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para os chamamentos que Jesus vinha nos trazer? Quando ele, muito carinhosamente, de uma forma muito gentil, ele não esfregava a realidade a qual nós havíamos construído diante dos nossos olhos, ao contrário. Ele contava parábolas, não é assim? Parábolas não são histórias periféricas, porque aquilo que é parabólico é ao redor dele. Então Jesus contava parábolas, porque naquele momento nós não tínhamos consciência para nos aprofundarmos de uma maneira menos simbólica nos ensinamentos que Jesus vinha nos trazer. Então ele contava parábolas para não nos ofender. Ele contava parábolas para não violentar as nossas consciências, mas para fazer com que nós despertássemos pouco a pouco da letargia que nós vivíamos durante muitos séculos de ignorância, obviamente ao qual nós somos conduzidos, mas que nós também cedemos a nossa parte do não questionar, porque muitas vezes é cômodo, porque questionamento demais incomoda. Então muitas vezes é cômodo você não questionar, porque daí nós vivemos numa morticidade cerebral. Nós não precisamos pensar, a gente coloca o botãozinho do automático e vai seguindo, até a hora que nós somos sacudidos por um questionamento que a vida nos traz.
E Joana já nos dizia isso, não é? Quando nós não aprendemos a lição de uma primeira vez, a vida se nos apresenta outras oportunidades para que essa lição seja vivida e aprendida por completo, finalmente. Então, muitas vezes nós somos visitados por muitas situações porque os nossos olhos ainda estão cerrados, ou semicerrados, ou os nossos ouvidos estão moucos, ou o nosso coração está endurecido. Jesus fazia esse movimento para que nós pudéssemos despertar da nossa letargia. E lá se vão muitas parábolas, não é? Me falam uma aí que vocês se lembram. Bom Samaritano. Filho pródigo. O semeador. Espiritualidade está ouvindo, pode falar. É agora, dos talentos. Óbolo da viúva. Né? Ninguém lembra pobre, vou lembrar da viúva, coitada. Né? Então, quantas não foram as histórias, assim, existem inúmeras outras que não são tão repetidas nos nossos ensinamentos diários, mas que Jesus vinha nos trazer uma possibilidade de esclarecimento. Outro dia, revisitando mais uma vez a parábola dos talentos, eu pensei, judiação do coitado que enterrou, né? Ô situação, se ele soubesse. Então, quando nós lemos a passagem, nós lemos assim: e o seu Senhor chegou. O seu Senhor é Deus. Ele olha para cada um de nós, no nosso processo evolutivo, porque fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, não é? Simples na forma, ignorantes no conhecimento. E nós fomos então passando por um processo evolutivo, que num primeiro momento era autômato, porque fazia parte da natureza, da espécie evolutiva da matéria, até que nós demos aquele pulo quântico, ganhamos o princípio inteligente, outro pulo quântico, e nós chegamos ao Homo sapiens sapiens. Então Deus nos observa durante toda essa nossa trajetória. E Ele vai entendendo que alguns de nós caminhamos mais rapidamente, outros caminhamos mais lentamente. À medida do nosso caminhar, Ele vai nos oferecendo possibilidades de progresso e de evolução espiritual, não é assim? Tanto é que nós dizemos que não há cruz forte demais para ombros que são muito fracos. Então, o nosso Senhor Deus, Ele nos vai dando oportunidades de progresso e de evolução espiritual. E olhem bem o que vocês pedem, hein? Porque Deus não é pão duro, suvina, ridículo, mão de vaca. Quando nós pedimos alguma coisa, Deus nos oferece. Porque nós estamos entendendo que estamos prontos para viver aquela experiência. Então, cuidado com o que tu pedes, porque serás agraciado. Aqueles filhos do Senhor, então, receberam lá os seus talentos. O que são talentos? São as nossas competências, são as nossas habilidades. É aquilo que nós já angariamos durante as nossas existências. E por que este Senhor deu talentos de valores distintos para os seus filhos? Porque não é tudo igual, gente. Vamos evitar discórdia. Vou dar 2 para você, 2 para você, 2 para você. O que Ele deu de forma distinta? O que vocês acham? Porque distintas também são as capacidades das pessoas. Porque distintas também são as capacidades das pessoas. Quem mais palpita? Pra gente dividir. Pra gente dividir o talento. Uma vez vamos dividir com outra pessoa, não é? Essas pessoas tiveram alguns tipos de atitude. Os que ganharam 5 talentos, dobraram. Não é não? E aquele que ganhou 1 talento? Enterrou. Ele enterrou na areia, só que foi chegado o momento que aquele senhor veio pedir contas daquilo que ele havia oferecido. Vamos pensar que os nossos talentos são as nossas capacidades, mas também são as oportunidades que nós temos de progresso. Então nós pedimos oportunidades e chances de progresso. Deus nos oferece. E algumas vezes nós fazemos o quê? Arregamos. Fugimos temerosos. O final dessa parábola para mim é demais de importante. Porque ele fala o seguinte: a quem muito tem, mais será acrescido. A quem nada tem, lhe será tirado. Então nós pensamos assim, mas vai ser tirado, coitado que não tem nada, dá um pouquinho para ele. Também. Mas seria injusto se Deus assim agisse. Então aqueles que vieram, se fortaleceram, se desdobraram e venceram a si próprios, ganharam outras oportunidades de progresso. E serão eles também grandes luminares da espiritualidade. Não foi assim com Chico Xavier?
o nosso grande Chico Xavier? Será que nós teríamos o mesmo espírito estoico de passar pelo que Chico passou e sobreviver ao que ele sobreviveu? Então significa que Chico deve ter recebido uns 15 talentos, assim, de cara. E esses 15 talentos ele deve ter quintuplicado, esses 15 talentos. Então talvez eu esteja lá recebendo 50 centavos de talento, jurando que eu não vou enterrar, para que eu consiga fazer o quê? Desdobrar essas competências e essas habilidades. E à medida que nós vamos vivendo essas experiências, desenvolvendo os nossos talentos, nós estamos ampliando a nossa capacidade perceptiva, para que nós não nos equivoquemos mais, abrindo os nossos olhos conscienciais, dilatando os nossos ouvidos da espiritualidade, para que nós não mais incorramos em erros. E quando nós lemos Leon Denis, o que ele traz para nós, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E sabe que esse título sempre me intrigou, não é? O problema do ser, nosso problema. Do nosso destino, as nossas escolhas, e da dor. O que ele não colocou? Do ser, do destino, da felicidade. Ele coloca o ser, o destino e a dor, porque são as nossas escolhas ainda, muitas vezes não tão felizes, que são nossas grandes educadoras. Então ele nos diz o seguinte: é necessário, obviamente, para que nós dilatemos a nossa possibilidade de percepção, que nós reencarnemos em várias raças, que nós reencarnemos em vários credos, que nós reencarnemos em distintas etnias, que nós reencarnemos em outro sexo, para que nós possamos o quê? Ganharmos competência espiritual, para que nós possamos o quê? Dilatar as nossas percepções, para que nós possamos ouvir o que as outras pessoas nos dizem empaticamente. Eu só consigo empatia se eu tenho esta prática reencarnatória. Se eu tenho esta prática reencarnatória. Se nós somos aquilo que Manolo Quezada nos disse, os jornadeadores da espiritualidade, os mochileiros da espiritualidade. Eu consigo a prática da empatia, de fato me colocando no lugar do outro, se em algum momento da minha reencarnação eu já passei por aquelas plagas que aquela pessoa vem, eu já bebi um pouquinho nas crenças que ela tem, eu já me envolvi um pouquinho na religiosidade que ela vive. Ah, Paula, se isso não aconteceu, então esse espírito vai ter que ser um espírito extremamente aberto, para que ele possa perceber que aquilo que ele está julgando é transitório. Como que nós vamos compreender a mente de uma outra pessoa se eu não convivo com essa pessoa, se pelo menos eu estou aberto para compreender essa pessoa, para eu ouvir toda sorte de questionamentos, sem eu achar que aquilo é um choque para mim? Pode até ser. Mas se eu entender como um choque, eu não ajudo, porque daí eu me torno refratária ao que a pessoa está dizendo para mim. É preciso que nós experienciemos todos esses estágios, bem como todas essas experiências, para que os nossos olhos possam ver aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Sabe que lá do estado de São Paulo vem umas pérolas, né? E vocês devem assistir televisão, então uma dessas pérolas vocês devem ter visto. Há um político, quero crer que existam políticos bons ainda, né? Há um político que ele acredita na cura gay. Já ouviram essa da criatura? Né? Então ele acredita na cura gay. Pois é, cada coisa que São Paulo produz, só Deus na causa. Então ele acredita na cura gay. Aí eu vi um tempo atrás que ele falou assim que era uma vacina. E que essa vacina seria distribuída então, e daí as pessoas se curariam da homossexualidade, como se fosse uma doença. E eu sempre digo o seguinte: caráter independe de opção sexual, independe de etnia, independe de classe social, não é? Independe de credo, porque caráter é uma construção, personalidade é um nascimento, mas caráter é uma construção. Então, muitas vezes, aquilo que pregamos dessa forma tão equivocada é o que mais tememos. E talvez será onde mais nós vamos tropeçar. Então nós vamos observando que existem algumas pérolas dentro da sociedade que, ao invés de abrir os olhos das pessoas e dilatar as suas possibilidades perceptivas, estão fazendo o exato caminho oposto, tornando-as cada vez mais dicotômicas, ou seja, divididas, extremistas. Ou você é a favor ou você é contra, porque se você não for nada,
Parece que você não existe na sociedade. Movimentos dentro do Facebook, gente. Ou a pessoa ama ou ela odeia. E eu começo a odiar muitas pessoas que eu amava, porque ela tem uma opinião diferente da minha. Aí eu já odeio, bloqueio, excluo. Então não era amor nem respeito. Então nós vamos olhando que nós estamos numa sociedade que está fazendo um movimento inverso o da libertação, que virá. Mas de onde vem esse movimento inverso? Exatamente daqueles nossos espíritos que nós chamamos de espíritos trevosos, ou espíritos pouco esclarecidos. E é bom que nós sejamos num número grande de pessoas aqui, para que nós tenhamos essa clareza de refletir e de orar. Porque nós estamos passando por um momento de transição planetária, não é assim? Sabemos, é fato consumado. Não só porque Divaldo escreveu, mas porque está na Gênese. Está na codificação antes de estar na literatura de Divaldo. Quando as luzes são poucas, há pouco incômodo. Quando a luz é muita, há muito incômodo, não é assim? Então, quando a luz é muita, ela vai dilatando possibilidades de percepção, ela vai ampliando consciências. Só que uma vez a minha consciência incomodada e ampliada, eu vou olhar. Só que quando eu olho, eu me percebo. E aquilo pode me causar um certo incômodo. Eu costumo dizer que esses nossos espíritos trevosos, na verdade, eles são grandes espíritos amedrontados. Porque todos um dia vão se encontrar com as suas escolhas. Todos. Só que no dia do encontro com as nossas escolhas, felizes ou não, nós vamos ter que fazer uma leitura para que o nosso futuro se desenhe diferente. Eu quero continuar no erro ou quero fazer um movimento diferente? Um dia nós dissemos, quero fazer um movimento diferente, espírito protetor e amigo, quando nós estávamos no mundo espiritual. Um dia talvez nós tenhamos dito, cansei de tanto equívoco. Me dê uma oportunidade reencarnatória que, por favor, eu tenha consciência desperta para fazer escolhas melhores e mais sadias. Isso nos custou. Vocês podem ter certeza, lembremos nós ou não deste momento, mas isso nos custou. Porque nós tivemos que deixar para trás comodidades. Nós tivemos que deixar para trás crenças que não faziam mais parte daquilo que nós queríamos para a nossa existência. Nós tivemos que deixar para trás, muitas vezes, afetos, porque não compreendem as nossas escolhas. Isso nos custa ainda, porque nós vivemos ainda num orbe de dificuldades, de amplitude de percepção do outro. E esses amigos espirituais vão ter que fazer essas escolhas em um determinado momento. Vai lhes implicar em dor. Então nós estamos vivendo uma situação socioeconômica que está fazendo exatamente o inverso. Ao invés de dilatar as consciências, está atrofiando as consciências. Nós vivemos numa sociedade minuto, falei isso hoje à tarde no Lar de Maria. Nós vivemos numa sociedade miojo, como se as nossas dores elas pudessem ser resolvidas como um miojo é cozido numa panela. Quanto tempo ele leva, gente, para cozinhar? 3 minutos, sei lá, né? Se colocar uma água bem fervendinha lá, acho que ele leva um pouquinho mais rápido. 3 minutos, aí você coloca aquele tempero cheio de sal, né, que vai te inchar até altas horas, e a gente come aqui desesperadamente. Eu tenho uma amiga que ela é caprichosa, né, porque além do sal ela coloca requeijão, ela coloca queijo, ela coloca presunto, aquilo é uma pasta, né, ela coloca um ovo, ela acabou o ovo é reboco de parede. Se você jogar, aquele troço fica lá grudado, igual geleca. Eu digo pra ela, Adriana, ela adora. Aí eu digo pra ela, também. O duro não é gostar, é você ter que assumir que também gosta. A amiga que cresce junto é isso. Então nós vivemos uma sociedade miojo. Nós queremos a solução para as nossas dores para ontem. Nós queremos ser felizes para ontem. Mas custa esforço, abdicação, combate às nossas más inclinações, aos vícios deliciosos que nós temos. São deliciosos, gente. Se não fosse bom, eu não estava agarrado nele. É que ele cobra a consequência que é dolorida, né? Tem uma amiga que trabalha com adictos, e ela fala, se a droga não fosse boa, não tinha tanta gente usando. O problema é a consequência que ela traz pra gente. E nós estamos vivendo em uma época que os convites para a vida minuto, de prazer instantâneo imediato, são inúmeros. É uma transa minuto, não é? Uma transa minuto.
É um fica minuto. Que fulano que beija ciclano, que beija ciclano, que beijou fulano, que beijou ciclano, que beijou fulano, beijou muitas numa noite só. É um prazer minuto, não é? Nós vivemos numa sociedade que se droga cada vez mais. É um prazer momentâneo. As consequências são dolorosas. E a gente pergunta, por que esse prazer? Porque eu me dopo. Muitas vezes é mais fácil eu me dopar do que eu querer ver, do que eu ter a consciência dilatada, do que eu querer perceber. Então nós estamos dentro de uma sociedade que nós temos que ser entes de transformação dentro da sociedade. Porque nós não mais podemos fazer só essa transformação dentro do centro espírita, nos satisfazermos, ficarmos com a consciência tranquila, dormimos. Porque não quer pular esse privilégio? Então nós seremos perseguidos, porque nós vamos estar trabalhando com esclarecimento de pessoas. Esclarecer consciências é fazer com que essas pessoas possam fazer escolhas distintas. Não é que elas vão fazer, porque nós temos livre-arbítrio, mas para que elas possam fazer escolhas diferentes. Acho que um grande dever do espírita é ser incomodativo, primeiro conosco, mas depois com o outro, com amor, com respeito, com afeto. Mas nós temos a nossa parte de compromisso nessa transição. E essa parte de compromisso é levar aquilo que nós sabemos e que nos tocou para outras pessoas. Porque Jesus, de uma certa forma, foi tocado em algum momento de sua vida, no seu processo de evolução. Francisco de Assis foi tocado, e tocado violentamente, nas fibras do seu ser. E ele mudou o roteiro da sua existência, porque ele estava ludibriado, equivocado, lutando por uma causa que era uma causa humana, materialista. Ele falou, não, por essa causa eu não luto mais, eu luto pela causa de Deus. E aquela época de Francisco, só um pequeno momento de sua vida, que talvez muitos de nós já devamos ter lido, era o Papa Urbano III, aquele que estava investido do papado. Ele teve um sonho com Francisco de Assis, que viria aquele que o enfrentaria. E ele teve esse sonho repetidas vezes. Aqui desnorteou o Papa. Médium, né? Ele ficou desnorteado. Mas quem será esse? Então, na verdade, este Francisco que vinha abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para uma outra percepção. Por isso que incomodava. Então, nós estamos incomodando hoje, encarnados e desencarnados. E muitos desses desencarnados para um movimento contrário, para que a Terra não entre nesse processo de evolução. Porém, sabem eles que já entrou, mas nós precisamos nos comprometer com essa transformação. Nós precisamos querer fazer este movimento que vai ao encontro das necessidades do outro, em loco, para que nós não passemos assistindo pessoas, mas deixando essas pessoas analfabetas. Eu assisto a condição física, porque é necessária, não é? Ninguém consegue raciocinar de barriga vazia, já diria Chico. Então nós alimentamos o físico, mas nós temos que despertar o espiritual dessas pessoas. Precisamos, porque nós estamos aqui neste movimento de despertamento. É preciso que nós façamos também essa nossa outra parte. E não apenas deitemos a cabeça nos nossos travesseiros com a consciência tranquila de que nós apenas entregamos algo a alguém. Porque as pessoas sem nome, elas são estatísticas. Eu não gostaria de ser tratada como uma estatística. Eu quero ser tratada como uma pessoa. Em Pinda, a casa espírita onde eu comecei a falar se chama Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que a gente chama de casinha, muito carinhosamente. E nós temos a ronda noturna. E essa ronda acontece de 15 em 15 dias. Então são algumas pessoas, um número até expressivo, são umas 15, 18 pessoas. Nós nos reunimos na frente da casa de Eurípides. O evangelho lá acontece toda sexta-feira. Então é das 8h30 até umas 9h30, 10 horas. Depois disso nós vamos para a ronda fraterna. E nessa ronda nós fazemos lanches, nós fazemos chocolate quente, alguma bebida quente, principalmente agora no inverno. E nós vamos abordando moradores de rua. Os homens abordam primeiro, as mulheres ficam, obviamente, um pouquinho mais afastadas, para que a gente possa sentir aquele movimento. E daí nós trazemos a comida e nós trazemos a bebida. Uma certa vez nós estávamos fazendo atendimento fraterno e para um rapaz de moto.
perto da onde um amigo que se chama Gustavo estava conversando com alguns moradores de rua. E esse rapaz de moto ficou parado, nós olhamos, entendemos, não é? Daí a gente pensou, gente, será que é a polícia não está fadado? Será que ele quer ajudar também? Aí, terminado o atendimento fraterno, em que nós ficamos comprometidos de levar aquele homem para um abrigo, porque ele tinha família, ele tinha nome, ele tinha identidade. Ele estava ali porque foi atrás de uma promessa de emprego, numa cidade ao lado da minha, de Pindas, se chama Taubaté. Só que quando ele chegou nessa cidade, a oportunidade de emprego já tinha findado, já estava fechada. Ele não tinha mais dinheiro para voltar para Cunha, que é super pertinho. As duas cidades estão quilômetros de distância, 100 e poucos quilômetros. E ele foi ficando na rua, Então nós levamos ele para um abrigo. Lá no abrigo ele tomou seu banhinho, recebeu roupas novas. Fomos lá, retiramos outro RG para ele, porque ele já tinha sido roubado. E nós devolvemos essa pessoa para a família, com uma Kombi da prefeitura, porque nós temos a parceria da prefeitura para isso. Quando ele chegou, foi um chorador danado, vocês imaginam, não é? Porque a mãe já tinha dado ele como morto. E lá estava ele entrando. Ele era um mendigo, gente. Ele era um número. Ele era uma estatística. E daí, nesse dia que nós estávamos ajudando, o rapaz da moto, depois que a abordagem foi feita, disse assim para o Gustavo: você não lembra de mim, né? Aí o Gustavo olhou para ele e falou: desculpa, mas não lembro. Ele falou assim: há um ano atrás era eu quem estava nessa condição. Aí o Gustavo falou assim: desculpa, continuo lembrando. Ele falou assim: eu era aquele rapaz que estava sob a marquise de determinado supermercado, assim, aqui na cidade. E eu disse para você que se a minha vida não desse certo, eu ficaria na rua e o meu próximo passo seria o suicídio. Você disse: que isso, rapaz? Para com isso. Fortão desse jeito? Eu que já tô aqui velho. Gustavo é exagerado, ele não é velho. Você pare com isso. Vamos lá, vamos pro abrigo. Não, não vou não. Porque com que cara que eu vou enfrentar a sociedade? Ninguém me vê. As pessoas passam por cima de mim, mas não me ajudam. E daí, de tanto conversar, o rapaz foi pro abrigo. Foi auxiliado, foi assistido, ficou ali um tempo. Tiramos também para ele o RG, os seus documentos, porque ele também não tinha, carteira de trabalho. E daí nós fomos procurando ele. Falei assim: o que você fez? Onde você estudou? Ele era técnico em mecânica. Aí uma pessoa do centro ajudou ele a fazer um currículo. E a gente está distribuindo currículo para turma de canto. E ele foi chamado em uma das empresas da região. E ele contou essa história pra gente. Eu fui chamado, eu consegui um emprego. Hoje eu moro numa kitnet. E é a primeira vez que eu estou dando uma volta com essa moto que eu acabei de comprar. Financiada, mas eu acabei de comprar. Isso é devolver a dignidade pro outro. É fazer com que ele tenha olhos de ver a si e ouvidos de ouvir a ele próprio como ser humano. Aí é uma caridade extensiva. Então nós vamos nos questionando que quando Jesus nos auxiliava, dilatando as nossas percepções e as nossas consciências, era exatamente para que nós fôssemos exemplo. Porque se não fosse assim, não estaria lá no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem. Porque está lá o homem de bem. Se nós queremos um guia seguro para sabermos o que nós devemos ser, nós devemos olhar lá no homem de bem. Então, se Jesus era um exemplo daquele que envolveu-se com as prostitutas, estava ele com Maria de Magdala, ele envolveu-se com os ladrões, foi crucificado ao lado de 2. Ele estava no meio da sociedade mais desprivilegiada, levando para essas pessoas esclarecimento, não é porque ele necessitava de evolução, é para que nós percebêssemos que o seu exemplo poderia mover céus e terra. E se nós nos espelhássemos nos seus exemplos, nós poderíamos ser um pouquinho de Jesus. Todos os dias que uma pessoa precisasse da nossa presença, da nossa palavra, das nossas atitudes, para que ela possa se libertar das suas condições de sobrevivência, que a estigmatizam a uma condição dentro de uma sociedade que ela se transforma em um número. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Mais raro é o número ainda daqueles que adentrarão realmente as portas do céu. Então, onde nós queremos estar nessa estatística? O que nós queremos fazer? Como nós queremos caminhar? Em que parte que nós estamos atuando efetivamente para a transformação da vida de outras pessoas, percebendo que muitas vezes aquilo que eu reclamo não é nada
comparado ao que os outros vivem, passam. Que aquilo que eu não consigo para mim, da sociedade minuto, né? Porque hoje eu tenho que ter tudo no minuto para que o meu prazer seja satisfeito. Para outra pessoa, ela não tem nada. O quanto nós fazemos este movimento de revisita às nossas próprias atitudes. O quanto nós vamos ao encontro dessas pessoas necessitadas. E num primeiro momento, quando a Rhonda me convidou para participar, eu pensei comigo, falei, gente, será que eu vou ter condição? Mesmo pensando assim, será que eu vou ter estômago de participar? Para ver a dor do outro de uma forma assim tão próxima de mim? Aí como eu sou atrevida, eu falei, vou. Aí eu fui para a Rhonda, da Rhonda eu fui para assistidos em situação que vivem abaixo da linha da miséria. Abaixo da linha da miséria eu fui para presídios. Para a gente ver a condição do outro, é preciso estar ao lado do outro. É preciso compreender a dimensão das suas escolhas, sem julgar, mas praticando a empatia, porque somente assim eu conseguirei fazer com que esses olhos também enxergam aquilo que nós enxergamos, que esses ouvidos também ouçam aquilo que nós ouvimos, que esses corações sintam, porque em coração que só permanece a dor, não entra amor. Então, se muitas vezes nós não formos este raio de luz e esperança no coração alheio, de alguém que olhou para esta pessoa com comiseração, como que nós queremos que a nossa sociedade saia das estatísticas que nós estamos observando de violência e ela migre tão rapidamente assim para o mundo evoluído? É preciso que nós nos encontremos com a dor do outro. É preciso que nós compartilhemos das suas necessidades. Os braços que nós temos são uma extensão do braço de Jesus. A voz que nós temos é uma extensão da voz de Jesus. Porque Ele dizia, quando nós estivéssemos com os necessitados de toda sorte, é com Ele que nós estaríamos, não era assim? Então, se nós assistíssemos às dores dos outros, é a Ele que nós estaríamos assistindo. O fato é, nós não estamos assistindo Jesus, mas nós estamos agindo como Jesus agiria. É preciso que nós nos despertemos das nossas muitas letargias e observemos que a nossa transformação ela pode ser mais efetiva se nós realmente nos predispusermos a isso. Ah, não tenho tempo não. Já venho aqui no lar, já faço isso, já faço aquilo. Quem vai predispor da sua agenda é você. Diante das suas necessidades que você enxerga importantes para que façam com que você seja uma pessoa melhor. As escolhas são nossas. Eu não posso escolher por ninguém. Mas eu posso dizer uma coisa, há um momento que o incômodo chega. E a gente não consegue mais ir para a casa da gente com aquele incômodo. Porque aquilo vai num crescente. Vai num crescente de uma insatisfação. Acho que quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. Você fala, não estou fazendo nada. Para que eu estou fazendo palestra espírita? Só para falar para os outros? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me colocar a serviço de Jesus. Aí na hora que você fala, Jesus, estou a seu serviço, o trabalho aparece, porque também é outra máxima, não é? O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então quando esse nosso incômodo, ele vai vindo, ele vai crescendo, os nossos corações ficam opressos, a gente fica com uma insatisfação, não sabe muito bem o que é, você pode ter certeza que vai aparecer para você uma oportunidade de trabalho, em nome de Jesus, vai aparecer. E isso tem acontecido cada vez mais amiudamente, nas casas espíritas onde eu tenho feito palestras. As pessoas vêm me dizendo, Paula, você não sabe o novo trabalho que a gente abriu aqui na casa. Não é, Cris? A gente conversou sobre isso no telefone. Paula, você não sabe agora o que eu estou fazendo. Ou você não sabe agora. Eu já não sei mais como que eu vou fazer coisa nessa casa espírita, mas eu tenho que arranjar um tempo dentro da minha agenda. Chico diria ainda, sobre uma pergunta que ele recebeu, Chico, mas por que as casas espíritas não são tão cheias como os templos? Ele dizia, porque nós ainda não temos cadeiras o suficiente para todos que um dia hão de chegar. Olha isso aqui. Nós ainda não temos cadeiras o suficiente para todos que hão de chegar. Então significa que nós estamos no movimento de receber pessoas que já se enfastiaram com a materialidade e querem alguma coisa diferente. Nós já tivemos esse encontro com Jesus, tempos pretéritos. Agora nós estamos sendo convidados a um outro reencontro, em que nós somos um pouco crísticos.
para que nós possamos levar um pouco de Cristo que habita em nós para pessoas que ainda o têm distante. E quando falamos de levar o Cristo, não necessariamente levar a sua figura na sua palavra, porque nós não estamos aqui para desrespeitar consciências, como Ele não fez isso conosco, mas são as nossas atitudes quem vão dizer o quão crísticos nós somos. São as nossas palavras que vão dizer para nós o quão crísticos nós somos. É preciso que nós façamos escolhas, como escolheu Josué. Josué era um homem que viveu a época de Jesus. Este homem vivia com os sacerdotes. Ele era de uma família rica, de uma família abastada. Ele era uma promessa para também ser um sacerdote. Falava bem, estudioso. Aquilo que lia ficava na sua mente e ele tinha o poder da oratória, de compartilhar os seus estudos, aquilo que havia aprendido. Josué, então, naquele momento, vivia a vida de um homem prestes a se tornar um sacerdote do Sinédrio. E era querido por todos, devido à sua loquacidade, à sua inteligência. Mas Jesus estava transitando neste momento, fazendo as suas pregações, dos seus 3 poucos anos, que nos tocam e nos movem até hoje, não é? Neste momento, os sacerdotes chegaram para Josué e disseram assim a ele: Josué, já ouvistes falar de Jesus? Ele disse: sim, já ouvi. E os sacerdotes falaram assim: o que pensas? Ele falou: não sei. Para mim é um desses muitos que surgem aí fazendo pregações. Creio que logo desaparecerá. E os sacerdotes disseram: não, Josué, ele está fazendo muito incômodo. Nós gostaríamos que você o seguisse e você trouxesse para nós todas as palavras que esse dito Messias tem compartilhado com as pessoas que estão deixando de frequentar o Sinédrio. E Josué disse: tá bom, vou segui-lo. E Josué começou a seguir Jesus. Ia nas suas pregações, ficava distante, ficava ao longe, só observando Jesus. E muitas vezes as pessoas que caminhavam, ele perguntava: está indo aonde? Vou ouvir o mestre. E ele ria e falava: que mestre? E as pessoas olhavam para ele e falavam: o Rabi da Galileia, Jesus. E ele não ia. Um determinado momento ele ouviu uma pregação de Jesus que lhe foi tão profunda que ele não viu quando era o próprio Messias que passava por ele. E saiu daquele torpor quando ele sentiu a mão no seu ombro, dizendo: Josué, por que me persegues? Era o momento estrada de Damasco de Josué. Josué, por que me persegues? Naquele dia ele foi para casa, não levou o relatório para os sacerdotes e adoeceu. Caiu numa febre profunda. Os sacerdotes então vieram até a sua casa e pensaram: está vendo? Isso é um feitiço daquele rabi. É ele que deitou sobre Josué este malefício do qual agora ele sofre. E mandaram vir então os seus melhores sacerdotes, para que pudessem fazer orações ao seu redor. E as orações, ao invés de melhorar Josué, só pioravam Josué. E então, um belo dia, os empregados de Josué receberam a visita de uma moça, que se chamava Ana. E ela disse: vim em nome do Rabi. E então os empregados ficaram assustadíssimos, mas amavam muito Josué. Ele era um bom homem. E falaram para Ana: entre, porque os sacerdotes não estão aqui. E perguntaram para ela: o que você veio fazer? Ela disse: eu vim em nome de Jesus, para ter com Josué e por ele orar. E Ana passou a frequentar então a casa de Josué, e impunha suas mãos sobre ele e fazia uma prece. E foi Jesus de fato quem lhe havia pedido. E ele havia dito: Ana, lembras-te daquele homem que veio algumas das minhas preleções? E Ana disse: sim, o seu olhar me incomoda. Ele falou: é exatamente ele, Ana, agora quem é o necessitado. Vá ter com ele, pois que está doente. E Ana veio lhe questionar: mas Jesus, o que eu vou fazer? Ore, como você oraria por um irmão que é teu. Então Ana começa a ir ali. Quando Josué deu francos sinais de melhora, ela não mais retornou, dizendo para Jesus: ele já melhora, Jesus, tenho que voltar? Ele falou: não, o seu trabalho está feito. E Josué melhorou. Mas melhorando, Josué era um outro homem. Ele olhava para aquelas suas túnicas caríssimas,
todas desenhadas, trabalhadas à mão. Ele não conseguia mais vesti-las. Ele doou as túnicas para os seus empregados. Aí os empregados acharam que tinha enlouquecido mesmo, né? Que em vez de Ana salvar, tinha enlouquecido Josué. Como dar as suas túnicas? Ele falou, não preciso mais. E ele passou a se vestir então com túnicas bastante simples, de linho, sem nenhum adereço. Ele não voltou mais ao sinédrio. E os sacerdotes não compreenderam aquilo, até vieram à sua casa. E ele fugiu dos sacerdotes. Eles não querem ter com vocês agora. E passou a andar pelos campos, passou a andar pelos pastos, em busca de si mesmo. Porque na verdade aquele encontro com Jesus havia sido simbólico. Os seus olhos estavam começando a se abrir para as outras verdades. Os seus ouvidos estavam começando a ouvir outras verdades, as quais ele jamais havia estado em contato. E então os empregados de Josué ficavam naquele dilema, conta ou não conta, que foi essa tal de Ana que segue o Rabi que esteve aqui. Eles tinham medo que Josué fosse até morto pelos sacerdotes. Mas então uma de suas empregadas disse, eu vou contar. Chegou Josué e disse, Senhor, tu melhorastes apenas porque Ana esteve aqui. Ele disse, Ana? Sim, ela se dizia aquela que segue o Rabi. Ela vinha aqui durante a semana, em determinado horário que os sacerdotes não estavam, impunha suas mãos sobre ti e fazia uma prece. Nós acreditamos que foi por isso que tu melhorastes. E ele então falou aquilo que era inevitável para ele. Eu vou ter com o Rabi. E foi até a comunidade onde Jesus estava. Ficou à distância, observando o mestre. Ele não estava em uma grande pregação. Ele estava conversando com algumas pessoas apenas. E Ana estava ali. Josué então postou-se longe e Jesus olhou para ele e falou, Josué, venha, sente-se aqui ao meu lado. E ele falou, Rabi, chamando agora Jesus de Rabi. Falou, Rabi, eu não sei o que se passa comigo. Aquilo que um dia gostei, eu não gosto mais. As verdades que eu achava que eram verdades, que eu tanto multiplicava, para mim não fazem mais sentido. Existe um vazio dentro de mim. Mas eu sei que parte deste vazio foi o Senhor que já começou a preencher. E Josué começou então a conversar com Jesus, abrindo seu coração. E Jesus lhe disse, Josué, Josué, não é deste tempo que nós nos conhecemos. Tu fostes sacerdote na época do Egito Antigo, quando na verdade o Egito havia recebido os judeus. Naquele momento os faraós recebiam alguns judeus que eram donos de grande comércio dentro de suas próprias residências. E esses judeus eram muito bem recebidos porque movimentavam o comércio egípcio. E uma dessas feitas, lá estava então Ana, naquele período de Etão. Aquele sacerdote se apaixonou por Ana, mas ele jamais conceberia a chance, a mínima que fosse, de atrelar-se com ela em casamento, porque ele era um sacerdote e ela era judia. Aquele povo que havia invadido o Egito com as suas muitas crenças estranhas, que acreditavam em um só Deus. Que Deus era esse? Enquanto os egípcios tinham uma variedade de deidades às quais eles acreditavam. E ele não via a menor possibilidade, mas aquela menina tirou o seu sossego. E então, pensando sobre ela, por várias noites ele não conseguia dormir. Descia de seus aposentos, entrava numa embarcação egípcia e deixava então que o Nilo o levasse. Até que ele adormecia, e quantas não foram as vezes que, alta madrugada, ele voltou para dentro dos seus aposentos, mas Ana não saíra mais de dentro dele. Até que um certo dia, a sua embarcação atracou em um determinado lugar. Ele havia adormecido e acordou em um sobressalto. Acordando em um sobressalto, olhou para aquela região, não conhecia, e ele viu então ali uma casa. Viu que a casa tinha algumas luzes acesas. E ele então entrou, pé ante pé. Observou que aquela casa era muito bonita, bem construída. Olhou por dentro de uma cortina, viu uma antessala. Deu a volta na casa, para os fundos. Olhou através de uma outra cortina e descobriu Ana, que dormia. Repousava. Ele ficou desesperado. O que fazer com aquela descoberta? E voltou então para o seu barco, retomando os seus aposentos. Mas aquela imagem o perseguia.
Josué, então, àquela época sacerdote egípcio, desenvolveu uma poção. Esta poção ele levou, colocou aromaticamente sobre a vela que queimava. Aquilo se transformou num odor que entorpeceu Ana. E ele manteve com Ana relações sexuais durante um bom tempo. Num determinado momento nós temos Ana grávida, expulsa de casa, porque o seu pai perguntava para ela: Ana, da onde vem este filho? Ela dizia: não sei. E ela não sabia mesmo. Expulsa de casa, foi parar nas ruas. Nas ruas encontrou uma senhora. Essa senhora, que já havia tido muitas posses, agora estava empobrecida, porque os homens para quem ela havia servido não mais a queriam, uma vez que a idade havia chegado. Escuta Ana. E então ela se atém àquelas palavras de Ana, e sabendo que no Egito Antigo era uma prática muito comum usar de subterfúgios, ela disse: essa menina ainda pode me trazer algum benefício. E vez ou outra ela tocava naquele assunto mais uma vez, enquanto a barriga de Ana crescia. E Ana, na verdade, foi tendo alguns flashes de memória do que havia se passado com ela. E nesses flashes ela foi descrevendo aquele homem para aquela senhora, e ela atinou: é o grande sacerdote. E pensou já com a sua cabeça: vamos até ele, conseguiremos dele tirar uma grande fortuna em dinheiro, que salvará a minha velhice e a sua gravidez. Mas elas montaram um plano. Ana não apareceria. Ela falaria primeiro com o sacerdote, depois Ana chegaria para comprovar aquilo que ela havia dito. Ele já havia dado Ana como morta, sabido dela, e a sua consciência, a partir daquele momento, não mais sossegou. A senhora foi, insistiu, a guarda fez com que Josué viesse até ela. E ele, dos pés da escada de sua moradia, disse a ela: mulher, o que queres aqui? Você acha que eu, um sacerdote egípcio, tenho tempo a perder? Ela diz: acredito que o que tem a lhe contar é do seu interesse. E ele então teve o coração em sobressaltos, desceu os degraus e disse para ela: o que você tem a me contar? E ela falou: você esteve com Ana, bem sei. Ana engravidou, foi expulsa de casa e ela está aqui. E Ana saiu então de um recôndito onde ela havia se escondido. Naquele momento, o sacerdote egípcio, dono de grande poder em educação e inteligência, achou que o chão fugia embaixo dos seus pés. Ele afastou do espaço e disse: mulher, aguarda. Voltou para dentro de sua residência, ela achando que o seu plano havia dado certo. Josué mandou prender as duas mulheres, amarrá-las e jogá-las no Nilo. Não há como uma consciência ficar tranquila depois disso. Jesus conta toda essa história para Josué. E ele fica estarrecido. Mas Jesus diz assim: Josué, tu já te despertastes. Abristes teus olhos para as verdades imorredoras da vida. O teu desassossego é o espírito que procura respostas, mas tu as havia encontrado no lugar errado. Venha, que tenho vida em abundância. Então Josué passa a ser um seguidor de Jesus. Casa-se com Ana. Tem 2 filhos. Um era o pai de Ana, que voltava, e o outro era aquele próprio menino que ele havia mandado matar. Levou algumas reencarnações para que Josué pudesse perceber as verdades imorredoras do Espírito. Mas ele teve os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, dilatados por Jesus. Nós não estamos mais na época dos fenômenos, nós estamos na época da consciência. O que mais que nós precisamos para ter os nossos olhos dilatados, os nossos ouvidos perceptivos e os nossos corações mansos, para que nós possamos compartilhar o tanto que nós recebemos com as pessoas que ainda, na sociedade que nós vivemos, nada têm. E nós estamos vivendo num mundo de muitas possibilidades de auxílio. Nós temos os refugiados, não temos, que estão chegando? Inúmeros são aqueles que moram em São Paulo. Nós temos pessoas vivendo uma crise absoluta nesse exato momento, que perderam todas as suas possibilidades de ganho de renda. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo crianças na marginalidade. O que nós estamos fazendo? Nós temos pessoas dentro dos presídios. O que nós estamos fazendo? Nós temos índices dentro da sociedade, mas atrás desses índices são pessoas. O que nós estamos fazendo?
ainda como diria Dr. Inácio, se não consigo ir ter com essas pessoas, pelo menos que os meus pensamentos as alcancem, para que elas possam conseguir ter um pouco de alento nos seus dias. Que os nossos pensamentos possam alcançar, mas que os nossos braços atinjam aquilo que está ao nosso alcance de se transformar. O que nós estamos fazendo nesse sentido realmente de auxiliar que a vida de outras pessoas seja transformada, para que a nossa vida seja impactada? Eu achei interessante o Abraço Grátis, né? Porque ele foi um movimento que começou nos Estados Unidos. Então esse movimento começou nos Estados Unidos, o maluco pendurou, né, abraço de graça na rua, e daí muitas pessoas passaram por ele, vocês sabem como, né? Olhando como se ele fosse esquisito. Adivinha quais foram as primeiras pessoas que agarraram o homem? Faixa etária. O que vocês acham? Crianças, gente, né? Então a criança começou a agarrar ele que abraçava na perna. Os próximos foram adolescente. Adolescente que adolescente faz montinho, né? Não é abraço, é montinho, pula em cima da pessoa. A mesma coisa aconteceu no centro de São Paulo. Algumas pessoas fizeram o movimento do abraço de graça. Então a pessoa ficava lá, na hora que vinha se aproximando da pessoa, fazia assim. Aí tinha gente que desviava, passava embaixo do braço da pessoa. Os primeiros que abraçaram, adolescente, óbvio, não é? Saindo de um McDonald's da vida, carregando a Coca-Cola 2 litros. Meu Deus. Eles amontoaram em cima do homem e pularam. Você não via mais o homem, você via a cabeça dele, só via aquele movimento de sair do chão, né? Só via esse movimento de sair do chão. Isso é entrar em contato um pouco mais humano com o outro, não é? Relacionar-se um pouco mais com o outro nas suas carências. Agora, um tempo atrás, foi mês passado, eu viajei com umas amigas e a gente foi para o Maranhão. A gente tem uma amiga que mora lá e ela falava assim pra gente: vocês estão esperando o que para vir me visitar? Eu mudar de lugar? Porque ela vive mudando por conta do emprego. Aí juntou o clube da Luluzinha e lá fomos nós para o Maranhão. Aí um dia a gente estava lá no café da manhã, numa padaria, e assim, tem a tolerância e paciência. Porque o ritmo maranhense não é o ritmo do Sudeste paulista, né? Aí a gente chegou na padaria, caminharada, sentou 2 mesas, aí veio o garçom. E foi justo em uma amiga minha que está grávida, que estava conosco. Aí ela, né, grávida, muito vermenta, olhou assim e falou assim: ai, eu quero esse biju, lá tapioca é biju, eu quero esse biju de carne seca com queijo coalho, de manhã, que é para abrir, né, o serviço, assim, logo de manhã já para começar. Aí o garçom falou: 1 minuto, e saiu, pediu pra gente o que a gente queria comer? Não, né, gente? Foi atender ela primeiro, a gente ficou lá. Então desencane, né? Desencane. Vá para uma padaria do Maranhão com um biscoitinho antes, porque vai demorar. Quando vê, volta ele de novo, foi direto nela. Aí veio todo sorrindo e disse ela assim: tem. Aí ela já foi pedir, que ela é bebê, eu já estava com o cardápio aberto, já escolhendo que é bebê. Aí falou assim: mas tá faltando. A gente olhou pra ele e falou: oi? Ele tem, mas tá faltando. Daí a gente olhou e falou assim: mas o que é tem, mas tá faltando? Eu falei: olha, tem a carne seca, mas não tá dessalgada não, nem tá cozida, desfiada, então não dá não. Peça outra coisinha pra você comer, peça, e fazer assim nela. Peça outra coisinha pra você comer, meu amor. E passava a mão nela, ela dura. Aí eu chutei ela por baixo da mesa. Eu falei: relaxa, criatura, parece que a pessoa tem doença passando a mão em você. Então olha isso, gente, dificuldade de um toque. Porque lá você conversa com as pessoas quando vê a pessoa tá te pegando, né? E passa a mão na sua mão: e meu amor, minha querida, minha irmã, é tudo assim. Aí a gente brinca agora, né? Quando alguma tá muito estressada no nosso grupinho do WhatsApp, a gente escreve lá: tem, mas tá faltando. O que adianta a gente ter se a gente não dá pro outro? Tem, mas tá faltando atitude. Né? Então a gente tem que ter essa atitude de ir ao encontro do outro para fazer de fato a nossa transformação. Josué foi ao encontro de Jesus. Jesus devia olhar nele e falar: tem possibilidade, mas tá faltando atitude. Se Jesus fosse nordestino, ele falaria assim, né? Tem, mas tá faltando atitude. Então você vai percebendo assim o quanto nós podemos ser operosos dentro da doutrina espírita, o quanto nós podemos ir ao encontro das outras pessoas,
o quanto nós podemos ajudar o outro. E para finalizar, lembrei de outra história. Já que a Cris disse que eu podia falar o tempo inteiro, né? Parou a chamada de puxão de orelha, né? Vamos refletir também com humor. A gente estava lá, daí sentadinhas na praia, né? Aí veio uma moça muito humilde e pediu um dinheirinho para essa minha amiga grávida e para uma outra. Aí as minhas amigas pegaram, deram um dinheirinho para ela e ela pegou e foi lá embora, né? Daí a minha outra amiga que mora lá falou: gente, não fica dando dinheiro para todo mundo, porque aqui é um comércio de pedir dinheiro. Aí tudo bem, elas ouviram com aquela cara assim, a mulher estava grávida, como você não vai ajudar, né? Aí passou, quando veio um rapaz. Aí esse rapaz parou nessas duas mesmas amigas minhas. Aí eu já do lado falei: devo ter cara de ruim, né? Porque ninguém parou pedir nada pra mim, não um café, né? Aí parou nas duas. Aí ele falou: você não pode dar uma ajudinha pra mim, conta disso, daquilo. Daí as duas: não, vou dar não, acabei de ajudar uma moça. Aí ele olhou para as duas assim e falou: você ajudou? É. Daí ela disse: a gente ajudou. Ah, e quem era? Eu falei: gente, deve ser uma família, né? E quem era? Daí as duas olharam para ele e assim: era uma moça. Ah, era a moça, é. Perguntou o nome dela, não? Eu falei: gente. Aí depois eu fiquei pensando, não é? Perguntou o nome dela, não. Não sei se era família ou se não era. Quantas pessoas nós auxiliamos e não sabem o nome? Porque a gente nem pergunta o nome das pessoas, né? Nós anominamos, a gente apenas auxilia. Mas eu acredito na transformação da humanidade, eu acredito. Porque eu já tive muitas provas de alunos meus, ex-alunos meus, alunas minhas, que foram ao encontro dos necessitados. Foram ao encontro. Não sei se eu já contei na casa de Francisco, mas acho que vale a pena a memória. Eu tive um grupo de 4 alunas que eram muito incomodadas. A gente chamava elas de revolucionárias, eu chamava. E elas eram muito questionadoras. E como eu sempre trabalhei com elas redação, então redação você tem 1000 temas para você compartilhar com as pessoas. E geralmente os temas que caem nas provas de grandes vestibulares são temas sociais, né? Temas de incômodo. Eu dizia assim para elas: não se preocupa não que vai ter um teminha repetido. Porque como no Brasil a gente lida com realidade de desgraça toda hora, então educação, saúde, transporte, vive aparecendo os temas. E a gente discutia, elas ficavam incomodadas: mas Paula, isso não pode continuar assim. Eu falei: gente, mas vocês podem fazer a sua parte. Mas como? Eu falei: pede ajuda pra gente, pede ajuda pros pais de vocês, montem o que vocês querem fazer, que comunidade vocês querem ajudar. Aí chegou um belo dia depois que eu tinha dado essa aula, talvez umas 2 semanas depois, e elas falaram assim: a gente montou, você ajuda, gente? Aí eu pensei: ô língua. Porque você quer ajudar, mas você não quer trabalho, né? Aí o que eu ia fazer? Não. Na verdade eu ia pregar e não ia ter atitude. Daí eu falei: ajuda, o que vocês estão precisando? Aí uma comunidade no Barreiro, um bairro super difícil, eu estava até bastante carente. A gente gostaria de fazer um trabalho com as crianças carentes desse bairro. Por onde que a gente começa? Eu falei: bom, comunidade de bairro. Vamos ver se tem alguma sociedade de bairro para que a gente possa ir lá e saber quais são as crianças, quantas são. Mas o que vocês querem fazer? Ah, a gente queria fazer uma tarde de jogos educativos, de higiene, de isso, de aquilo. Eu falei: então monta um projetinho. Porque daí a gente vai até essa comunidade e, se bobear, a gente vai até o prefeito para ver se ele pode nos ajudar. Aí elas montaram um projetinho bonitinho. Eu falei: gente, essas crianças são carentes. Elas de barriga vazia não vão ouvir vocês, não. Mas e agora? Eu falei: faz cachorro quente, faz um lanchinho, vamos comprar guaranazinho. E quem vai dar isso? Eu falei: a gente, né? Os professores. Mas quem que vai pedir? Eu falei: a gente, né? Eu e vocês. Aí a gente começava a pedir. E os professores só podiam vir da sua cabeça, né? Ó, estou te ajudando a fazer caridade, não reclama não, vai, vamos, ajudando. Aí era professor trazendo guaraná, era professor trazendo pão, era professor trazendo o quê? E começou assim, humilde. A primeira vez que nós fomos, na segunda-feira, eu olhei pra cara delas, parecia que o Rambo tinha dado nas 4. Eu falei: o que aconteceu, gente? Ah, pelo amor de Deus, uma estava com a canela chutada, outra tinha mordido o braço, tinha arranhado. Eu falei: olha, em quem só aprende a apanhar, o afeto é visto com desconfiança. Eu falei: insiste, vamos lá, não desiste.
Elas ficaram do primeiro colegial ao terceiro colegial fazendo essa ação social. E perdurou por mais um ano de cursinho. Eu dizia pra ela, gente, tá na hora de vocês prestarem vestibular e passar. Porque eu tô achando que vocês não estão passando com dó. Mas Paula, daí se acaba. Eu falei, pense que vocês já contribuíram com quem estava lá. E isso que vocês receberam, vocês levam com vocês aonde vocês forem. A ação que começou com algumas crianças no bairro, gente, terminou em uma chácara. Essa chácara era doada. O Senhor doava tipo 1/3 da chácara. O negócio começou a crescer, ele começou a doar a chácara inteira. Então tinha atividades para as crianças em 2 dias de chácara. Era Kombi, ônibusinho da prefeitura levando, buscando, levando, trazendo crianças. Eu dei aula para uma dessas crianças uns 5 anos depois. Porque o colégio em que eu trabalhava ele tinha uma ação social. Fazia o vestibulinho em algumas escolas da região. Pessoas que atingissem uma determinada nota, porque a gente não conseguia abrigar todo mundo, faziam aula no sábado, das 7 às 5h30. O plantão de dúvida depois das 5h30. Ah, Paula, por que não era durante a semana que essas pessoas trabalhavam? Eu dei aula para uma dessas crianças 5 anos depois. E eu que fiquei sabendo que a criança me falou. Eu não sabia, ela já era adolescente. Eu não lembrava, eram muitos rostos. E ela falou assim, eu vim porque uma vez uma aluna sua disse que era para não desistir. Eu falei, aluna minha? Eu falei, quem é? Ela falou, Maiane. Maiane hoje é mãe, tem 12 filhos, mora em Brasília, largou a medicina, fez ciências sociais, o pai dela não gosta de mim. Mentira, hoje ele já gosta. Mas na época ele não gostava, não. Medicina para ciências sociais, né? E ela fez ciências sociais. O parto dela, os dois foram partos humanizados. Então, assim, é uma outra concepção de pessoa, né? E daí essa menina falou, Maiane. Daí eu falei, sei bem quem é. Eu falei, eram 4 meninas? Falou, é. Eu falei, mas ela disse isso pra você por quê? Ela falou, eu não vou ser ninguém. Um dia eu falei pra ela, não sei porque vocês ajudam a gente. Porque vocês vão embora. Aí a mãe olhou pra ela e falou assim, vou te dizer uma coisa. Eu posso ir embora, mas o que eu falo fica em você. Eu falei, gente, a minha criança. Chorei no dia que a menina falou, ela falou, professor, não era pra você chorar, que eu sou assim mesmo, não vale nada. Chora. Isso é uma vida movimentando outra vida. Essa menina passou na USP. Passou na USP. Não lembro agora qual a matéria, mas quando ela passou na USP, ela falou, como que eu vou? Eu falei, não tem importância, a gente ajuda. Os professores já olhavam assim pra mim, eu falava, né? A gente ajuda, a gente faz algum movimento coletivo. Enfiamos a menina dentro da USP, morava nos apartamentos da USP, que tem para crianças carentes, né? Adolescentes carentes que não têm condição de pagar. Então hoje ela já se formou e lá se vão inúmeras histórias. Inúmeras. O que a gente está fazendo para mudar a realidade de uma outra pessoa nesse sentido? Para que ela se transforme realmente na dona das suas escolhas. Para que ela tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Porque se um dia a gente colocou uma gotinha de amor no coração de alguém, se um dia a gente mostrou uma nesguinha de luz para os olhos de alguém, se um dia a gente falar uma palavra de afeto no ouvido de alguém, isso pode mudar a vida dessa pessoa para sempre. E é isso que Jesus fez conosco. Tenhamos encontrado o Mestre ou não, as suas palavras até hoje chegam aos nossos corações, invadem as nossas mentes, dilatam as nossas consciências, para que nós sejamos pessoas diferentes. E que nós sejamos pessoas diferentes e boas, onde nós estamos plantados. Diria Richard Simonetti, um palestrante espírita. Você deve florescer onde você está plantado. Ah, mas lá eu seria mais útil. Você é útil aqui agora. Porque se fosse lá, você estava lá, não estava aqui. Então, aonde nós estamos é onde nós precisamos desdobrar as nossas competências, as nossas atitudes, os nossos talentos. Doando esses talentos para quem nem sabe o que é talento. Não sabe nem que tem. Não foi valorizado nesse nível. E para finalizar, você não para de falar. Hoje à tarde o povo falava assim, pra mim, corta, eu não paro de falar, né? Aí, uma vez também fazendo um trabalho social numa, né, que faz tijolo, olaria, né?
Então, era uma olaria, então um senhor emprestava a fazenda dele pra gente. A gente servia a sopa fraterna no domingo, aonde era o estábulo, que não tinha outro lugar. A gente servia a sopa fraterna e vinham as crianças, as mães, e os bichinhos ficavam lá longe da gente, não chegavam nem perto, né? Aí tinha uma menininha que a primeira vez que ela me viu, acho que ela achou que eu era carrapicho, eu era muito estranha, né? Porque eu sou muito alta, eu era muito pequena, ela falou, nossa, que isso, né? E do momento que eu chegava, no momento que eu ia embora, ela grudava aqui em mim, eu carregava a menina no colo. Aí todo mundo brincava, joga ela no mato, Paula. E ela grudava mais em mim. Eu falei, gente, para que eu sobreviva, não fala mais nada. Porque ela grudava no meu pescoço, né? E ela ficava, ela olhava em mim, ela olhava no meu brinco, ela olhava no meu olho, bem assim, sabe? Bichinho cheirando você. Isso é carência. É preciso de abraço do outro, né? É preciso de contato. É preciso de estender o braço. É preciso de atenção. E lembrem-se, quem só apanhou entende um afago como quase uma violência. Então é preciso que nós possamos ir ao encontro das pessoas nas suas muitas carências e necessidades, nos doando em atitudes, para que outras vidas sejam mobilizadas. Aí nós estamos sendo os exemplos de Jesus, os co-criadores de Deus e seus colaboradores do Mestre, para que este mundo de transição seja fato para todos, para que nós sejamos abraçados pela espiritualidade amiga. E nós estamos em uma casa que possibilita isso. O Lar de Francisco possibilita esse trabalho, essa atitude em benefício do outro. Possibilita. E quando vocês estiverem agindo, atuando em nome do outro, fazendo com que a caridade saia das palavras e dos livros e atinja as outras pessoas na prática, lembrem-se, vocês não terão o privilégio de não serem perseguidos. Jesus não foi. Todos aqueles que estiverem envolvidos no trabalho do bem serão perseguidos. Não por aqueles que nos querem ver destruídos ou mortos, mas por aqueles temerosos da sua própria descoberta. Que nós possamos fazer uma das grandes falas que nós falamos nas casas espíritas se concretizar. Quem tem olhos de ver, que os veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que os ouça. E agora, né, mais a próxima. Quem tem coração de sentir, que os sinta. Para que outras pessoas possam ser tocadas pelos nossos exemplos e pelas nossas atitudes. Porque nós sabemos que um pouquinho de nós há de residir nessas pessoas, porque um tantão de Jesus reside em nós. Que nós sejamos abençoados, amparados, que a espiritualidade amiga continue nos oferecendo oportunidades de trabalho no bem, porque os grandes beneficiários também somos nós. Que Jesus, este doce Rabi da Galileia, continue estendendo seus braços e que nós sejamos extensões dos braços de Jesus, para que possamos ir ao encontro de todos aqueles necessitados do caminho, tal qual o samaritano um dia se abaixou e auxiliou, pagando a hospedagem daquele que nada tinha de seu após ter sido assaltado. Que nós possamos ser mais samaritanos, que nós possamos ser mais crísticos, porque nós sabemos que somente assim nós estaremos dando o nosso ceitil de contribuição na seara de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.